Pessoal, então a gente vai resolver o exercício de comissão de vendedores, certo? Lá na prova vai cair o seguinte, ó. Você vai ter uma base de dados com os filtros, certo? Vou explicar desde o início aqui para vocês. Aqui, quando você aperta aqui, ó, no filtro da data, ele te dá todos os meses, eu vou selecionar todos, certo? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar todas as datas, ok. Deixa eu ver se ela tá selecionada. Ah, faltou junho, tá vendo? Aqui eu vou selecionar todas as cooperativas. E aqui tá selecionar todos os valores aqui também. Vou tirar o filtro aqui, basta selecionar. Ó, então essa é a nossa tabela de dados. Então lá na prova vai ter uma tabela semelhante a essa tabela aqui. Certo? Semelhante. Então olha só, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o exemplo de um vendedor e depois eu vou fazer o PROC-V e depois eu vou fazer a tabela dinâmica, certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? O que eu quero calcular? Eu tenho aqui o nome de um vendedor, a data que ele vendeu, de janeiro a junho, certo? Eu tenho a cooperativa, tem mais de uma cooperativa que esse vendedor trabalha e vende por essa cooperativa. Tem o valor de venda e tem o valor de comissão. Como que eu calculo? O valor de comissão não vai estar lá na prova, certo? Vamos excluir aqui para vocês entenderem. Como que eu excluo uma coluna? Clico nela, botão direito, excluir coluna E, certo? Olha o que o exercício pede. Calcule o valor. Oxe, cadê? Peraí. Eu vou abrir uma caixa de texto para a gente remodelar esse exercício, certo? Então, o que esse exercício vai me pedir? Ó, vou inserir uma caixa de texto. E na prova eu quero que na resposta vocês insiram uma caixa de texto e escrevam a resposta para mim, certo? Escrever a resposta de forma de texto. Então, o que o exercício vai querer? Número 1. A tabela à esquerda representa o valor de venda de 4 vendedores que vendem em 4 cooperativas diferentes. E o registro de venda na tabela confere os meses de janeiro a junho. Dados os dados a seguir, calcule. Letra A. O valor total de vendas de cada vendedor, de cada mês e de cada cooperativa, certo? Então eu quero saber quanto que um vendedor vendeu em janeiro, em quais cooperativas ele vendeu, certo? E o valor total somado. Letra B. O valor total de comissão de cada vendedor de comissão. De cada vendedor, de cada mês e de cada cooperativa. Aqui eu vou colocar de forma manual, tá? Na letra A. Na prova vai vir do mesmo jeito. Aqui é de forma manual e aqui é de forma manual também. O valor de comissão de cada vendedor, de cada mês e de cada cooperativa, sabendo que a comissão é calculada por 5% sobre o total de vendas, certo? Eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer isso. Depois, feita a tabela manual, certo? ABC. Feita a tabela manual, crie um PROC-V que calcule que
Ao se gerar uma lista dos nomes dos vendedores, apareça automaticamente o valor total de venda de todos os meses e somada e o valor total de comissão de todos os meses somado. Depois disso, o que nós vamos fazer? Construa. Agora é a mesma coisa da letra A, só que é numa tabela só. Por meio da tabela dinâmica, calcule o valor de vendas de cada vendedor, o valor de vendas e de comissão de cada vendedor, de cada mês e de cada cooperativa. Isso vai ser a prova, certo? Nossa prova vai ser isso aqui, tá? Vou até tirar isso daqui, porque esse aqui vai ficar melhor. O que eu já indico para vocês fazerem, né? A princípio não precisa fazer, mas vamos caminhando aqui. Então, se vocês olharem aqui, ó, o que eu fiz? Primeira coisa, eu apliquei um filtro. Vamos tirar o filtro aqui para vocês verem como que aplica o filtro. Vou aplicar o filtro aqui. Só clicar, segura e arrasta. Opção filtrar, certo? Aqui na opção filtrar, você vai selecionando os nomes por mês e por cooperativa. Então vamos lá. A primeira coisa, na verdade, vamos tirar esse filtro aqui. Nós vamos ordenar pela cooperativa, certo? Nós vamos ordenar pela cooperativa, tá? Outra coisa para facilitar que você pode fazer é criar uma planilha, uma coluna mês. Então vamos lá, vou inserir. O que você vai fazer? Você vai pegar, clicar com o botão direito aqui em cima, botão direito, inserir uma coluna à esquerda. O que eu vou colocar aqui em cima? Mês de venda, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou aplicar o filtro aqui, beleza? E eu vou selecionar cada mês e colocar o nome do mês aqui na frente. Então eu vou vir aqui, janeiro. Ele selecionou tudo que foi vendido em janeiro, eu vou criar a coluna janeiro, certo? Vou arrastar até embaixo, pegando aqui todas as datas de janeiro, tá? O que eu vou fazer agora? Espera aí, é aqui que eu tenho que ir. Agora eu vou selecionar aqui somente fevereiro. Selecionei fevereiro. Aí eu vou selecionar o próximo. Já coloquei o nome de fevereiro. Vou selecionar março, dar uma conferida, certo? Selecionei março. Coloquei aqui. Vou fazer isso com todos os meses. Vamos selecionar abril. A coluna da comissão eu indico fazer só na hora da tabela dinâmica, porque talvez vocês podem confundir o que vai somar. Deixa só a venda aqui por enquanto. Depois nós vamos criar uma coluna da planilha comissão, certo? Abril está selecionado, vou selecionar maio. Tem que ter bastante atenção aqui, hein? Maio. Agora eu vou selecionar o último mês, que é o mês de
junho. Só o checkzinho, o vistozinho pode estar só no mês que você está aplicando. Ok? Junho. Então, tá aqui. Ótimo. Você dá uma conferida para ver se está tudo, aperta selecionar tudo. Ó, para tirar a seleção é só apertar no selecionar tudo. Se você apertar no 2020 ele também some. Aí você vai selecionando um por um. Mas agora eu quero ver e conferir todos, se está correto. Ó, ele já ordenou todos, tá vendo? Tá tudo certinho. O que nós vamos fazer agora aqui? Agora, vamos supor, aqui tá, eu vou ordenar essa coluna aqui em ordem alfabética. Eu preciso dessas cooperativas em ordem alfabética. Então eu vou selecionar tudo aqui, certo? Classificação personalizada. Selecionei a tabela inteira, classificação personalizada. Eu vou selecionar a cooperativa e vou classificar em ordem crescente, de A até Z. Você pode perceber que as cooperativas estão em ordem, certo? Tem que selecionar toda a matriz para esse valor não desvincular desse valor, nem desse aqui, tá? Bom, feito isso, gente, por favor, eu estou tentando concentrar muito para gravar. Pode conversar baixinho lá no fundo, eu deixo. Tá bom, se vocês quiserem. É porque eu estou concentradíssimo aqui. Depois vocês têm acesso à gravação. O que eu vou fazer agora? Ó, eu tenho que criar a planilha manual, a letra A do exercício, é para você fazer uma planilha manual. É para você sofrer mesmo. A planilha dinâmica, o ideal nesse exercício é você fazer primeiro a tabela dinâmica, porque se você fizer ela, você já tem o gabarito das respostas e você vai comparar com a planilha manual, certo? Esse exercício dá muito trabalho, por quê? Porque ele tem 6 meses. Lá na prova, vou fazer bem menor, vou fazer com 1 ou 2 meses apenas, com 2 meses, para ficar bem mais rápido de você resolver o exercício, certo? Esse tem 6 meses, aí ele fica muito grande. Mas o ideal é você fazer a letra D primeiro, porque aí você tem o gabarito, certo? Das respostas em 2 minutos, você tem o gabarito das respostas, e depois você faz a B e a C manual, certo? O que é o formato manual que eu quero fazer? O formato manual é isso aqui, ó. Você vai criar para um vendedor, um vendedor por mês, por vendedor, por mês, por cooperativa. Então, cada vendedor, em cada mês que ele vendeu, em cada cooperativa, né, ele vai ter um valor de venda. E depois um valor total de venda, que é só somar, certo? E depois o valor total de comissão, na verdade, que é comissão. Eu vou fazer de um vendedor para vocês verem aqui. Tá? Aí é só você aplicar os 5% em relação a essa coluna aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar já a coluna comissão para a gente ficar certinho. A comissão aqui é 5% sobre o total de venda. Esse é o total de venda de cada cooperativa, de cada vendedor daquele mês, né? Então, o total de comissão que ele vai receber pelas vendas. Amarelinho, bem formatadinho, certo? Vou até... vou colocar aqui minúsculo para ficar padronizada, a escrita. Ok. Aqui é o total de comissão. Certo. O que eu vou fazer aqui? Vou calcular a comissão. Como que eu faço isso? 5%, é só você fazer igual a 5% vezes o valor de venda, certo? Já vamos fazer aqui já para ficar pronto. Aí eu vou fazer o quê? Eu não calculei para essa linha, ó, igual a 5% vezes isso aqui. Vou voltar aqui, ó, igual, para fazer o 5%. 5% vezes esse valor aqui. Eu não calculei para essa linha. Se eu puxar aqui, ó, com essa setona preta lá embaixo, ele vai fazendo para todas as linhas automaticamente. Ele fixa os 5% e vai calculando. Eu puxei errado, peraí. Clica só aqui, ó, só aqui nessa. Venho aqui e vou puxando até lá embaixo para calcular, certo? Beleza? Vou colocar todas as bordas também. Fechou.
Todos esses aqui eu posso centralizar para ficar mais bonitinho, certo? Centralizar é aqui. Não está centralizando, não sei porquê. Não sei. Estranho. Ah, qual do filtro? Deixa eu selecionar aqui. Não vou pegar o filtro. Aí. Agora sim. Vendedor, data, mês de venda, cooperativa, venda, mês de venda, a cooperativa, venda e total de comissão. Então, vamos lá. Aqui, a da Fernanda, já calculei tudo. Como que eu fiz isso? Fernanda, vamos lá. Primeira coisa é selecionar a Fernanda. Selecionei a Fernanda. Selecionei a Fernanda, as cooperativas estão em ordem alfabética. O que eu vou fazer? Vou selecionar o mês de janeiro. Certo? Ó. Então, a Fernanda, no mês de janeiro, ela vendeu só na Arnaldo Eletro. Ó, você pode ver aqui, ó, a Fernanda, no mês de janeiro, vendeu somente para Arnaldo Eletro, valor de R$ 13,54. Vamos ver aqui, ó, se eu selecionar aqui, ó. Isso que eu tô com medo de vocês confundirem. Não é eu tô calculando primeiro o total de venda, certo? Ó, venda total, valor total de venda no mês, depois que é a comissão. É por isso que eu não queria fazer aquela coluna antes, mas é importante fazer para vocês fazerem a dinâmica primeiro, tá? Na hora que eu passo o cursor aqui, essa coluna, toda hora eu confundo. Vai dar 13.054. Professor, como que você fez isso? Selecionou a Fernanda, selecionou janeiro, pode selecionar tanto por aqui quanto por aqui. Vai dar na mesma coisa, porque tudo que tiver em janeiro aqui vai estar escrito janeiro aqui. Só vendeu na Arnaldo Eletro, então o que você vai fazer? Igual a soma, mas para dar certo tem que estar ordenada a cooperativa, senão não vai dar certo, tá? Você vai somar igual a soma, parêntese, ele já vai somar automaticamente para você. Vamos ver a Fernanda em fevereiro. Vamos por essa aqui que é mais fácil, né? Ah, não, mas eu preciso tirar o filtro aqui, ó. Para você filtrar para frente, o filtro de trás tem que estar, não pode estar selecionado. Então a Fernanda está selecionada, então eu vou deixar a Fernanda porque eu quero só ela, certo? Então a Fernanda, ok. A data, eu não vou selecionar pela data, eu vou selecionar por aqui, ó. Janeiro. Ah, eu não quero mais janeiro, eu quero fevereiro. Olha só, a Fernanda vendeu para a Amazon e para lojas inglesas. Então você vai fazer duas linhas diferentes. A Fernanda, em fevereiro, vendeu para as lojas inglesas e para a Amazônia. Vamos somar aqui no valor total de venda, né? De cada cooperativa. Então isso aqui é igual a igual a soma, não, é igual, ó, como só tem um em fevereiro da Amazônia, eu vou clicar aqui, igual esse aqui, ele vai puxar o mesmo valor que tá lá. Já, não, aqui é lojas inglesas, perdão. Lojas inglesas, igual a soma, eu sei que tem duas linhas, então eu vou ter que aplicar igual a soma. Seleciono o valor de venda, certo? E na Amazônia é igual a esse aqui, porque só tem um valor, certo? Então tá aqui o da Amazônia. Aí para eu somar o total do mês, é só eu fazer igual a soma e somar essas duas linhas aqui. Que é o que a Fernanda vendeu em fevereiro nessas duas cooperativas. Mas eu quero saber o total de venda, não é no mês, tá, gente? É no período de 6 meses. Fica melhor, fica mais correto aqui, ó. Em 6 meses, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, certo? Aí aqui vai ser, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Aqui vai ser o valor total de venda, de comissão em 6 meses. Em 6 meses. Aí o que vai fazer? Você tem um valor total de janeiro, é só você aplicar os 5% sobre este valor,
certo? Então, eu fiz aqui, eu fiz igual, ó, igual a isso vezes, ou igual a 5% vezes isso. Ou, como nós criamos a coluna comissão, vamos lá voltar na Fernanda, em janeiro, Arnaldo Eletro. Vamos voltar lá. Vamos selecionar janeiro. Ela vendeu só na Arnaldo Eletro. É só a gente somar esse valor aqui, vai dar o mesmo valor. Vocês podem usar isso até para fazer uma prova real, tá? Então, igual a soma disso aqui. Deu o mesmo valor. Ó, eu somei aqui, ó, na coluna comissão, que ele já calculou 5% em relação a essas vendas e colocou em cada linha. Se eu somo aqui, tem que dar o mesmo valor de eu calcular aqui, ó, igual a isso vezes 5%. 653. Você pode até fazer isso para conferir se os seus valores estão corretos. Então, beleza. Então, aqui, a Fernanda eu fiz de inteiro. Vamos fazer aqui do próximo vendedor completinho para vocês entenderem melhor, do João. Depois tem que fazer uma tabela dessa para a Fernanda. Esse é o cálculo manual, tá? Ó, eu vou até colocar aqui. A tabela base eu vou dar no exercício. Esse primeiro cálculo é a tabela manual, certo? Tabela manual e PROC-V. E depois a gente vai criar a tabela dinâmica. Beleza, vamos lá que a gente vai dar tempo de terminar pelo menos um. Então, eu vou copiar o mesmo índice, né? Ctrl C, Ctrl V, e vou calcular para o João. Então, aqui eu sempre tem que tirar os filtros para cá, tá, gente? Ó. Ah, na verdade é da esquerda para a direita, né? Eu vou selecionar aqui, eu vou tirar o filtro de janeiro e selecionar todos, eu vou tirar o filtro de cooperativa, não tem, certo? Eu acho estranho, porque ele não deveria estar com essa setinha aqui, mas tudo bem. Ah, tá. Vamos aplicar o filtro também para o total de comissão, certo? Deixa eu pegar aqui. Filtrar. Clica de novo. Filtrar. Ó, tá o filtro aqui bonitinho. Então vamos para o João. Vou fazer o do João, apenas o do João completo, depois eu vou fazer o PROC-V, depois a tabela dinâmica, para vocês verem que vai ficar rápido. Então, vamos começar o João em janeiro, certo? Que eu quero saber. O João em janeiro, ele vendeu para Casas Recife e Lojas Inglesas. Então, o que nós vamos fazer? Bora lá. Você vai digitar João primeiro, certo? E pode selecionar várias aqui, ó, e mesclar e centralizar, tá? Mesclou e centralizou, para o nome não ficar lá embaixo, você vem aqui no centro e aplica para centralizar a célula, ok? Isso aqui é centralizar o texto. Isso aqui é centralizar o texto dentro de uma célula, tá? Beleza. Na verdade, ele joga o texto para o meio da célula e não para o fim. Aí aqui os meses que a gente tem, primeiro é janeiro. Dá um Ctrl C em janeiro. Dá um Ctrl V aqui. Dá um Ctrl C em Casas Recife e Lojas Inglesas para acelerar a sua vida, certo? E cola os dois aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Como foi em janeiro que ele vendeu para essas duas, não foi? Então eu tenho que centralizar duas aqui para janeiro pegar essas duas cooperativas que ele vendeu. Selecionei aqui, ó. Ele já centralizou, ele já uniu as células, e eu clico aqui no meio, alinhar ao meio, ele alinha o texto ao meio. E aí a gente já pode ir colocando as bordas, já que ela vai ficando... Ó, então, João, em janeiro, vendeu para duas cooperativas. Como que eu somo... Como que eu vou somar o valor de venda? Igual... Vamos ver aqui nas Casas Recife, acho que é só uma, né? Quando é só uma, é só igual e clicar em cima do valor. Então, a gente pega e clica aqui. As Lojas Inglesas, a gente vai colocar igual, soma, porque são duas, parêntese e selecionar as duas. Pessoal, só dá certo usar o soma se as cooperativas estiverem em ordem alfabética, tá? Isso é importante. Janeiro já foi, vamos para fevereiro, certo? Centralizo. Vamos ver em fevereiro em quantas lojas ele vendeu. Fevereiro.
João, em fevereiro, ele vendeu apenas para essas duas lojas. Ctrl C, Ctrl V. Mais uma vez, são só duas lojas, então eu vou selecionar as duas para fevereiro pegar as duas. Certo? Arnaldo Eletro é só uma, então eu vou colocar igual a esse valor. Cuidado para não pegar o valor da comissão, tá? E aqui igual a esse valor aqui. Não usa a tabela da comissão, a gente está calculando venda, certo? Agora vamos para março. Em março, vou selecionar o mês de março. Olha só, em março ele vendeu para 4 cooperativas, certo? Você pode dar um Ctrl C aqui, beleza? Dá um Ctrl V aqui, só que, ó, já está aumentando, né? Vai pondo bordinhas. O João você vai acompanhando até onde tiver e centralizando ele, mesclando e centralizando sempre. Porque é o João que vendeu em todos esses meses para essas cooperativas. Quem tá aí no fundo? Ah, você tá fazendo? Oh, show, beleza. Fazendo a última. Ótimo. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e selecionar março. Ah, tá, tem um problema. Não pode repetir o nome da loja, tem que estar em uma loja só. Então, eu vou fazer o quê? Eu clico aqui nessa célula para excluir apenas uma célula. Então, clica nela, botão direito, excluir, deslocar células para cima. Aí ele vai excluir, aqui é só por bordinha depois, tá? Por quê? Porque tem que unificar para somar de cada cooperativa. Março pega as 4, então agora que eu vou centralizar aqui. Mesclar e centralizar, alinhar o texto ao meio, certo? Na Amazônia, o que eu vou fazer? Eu vou lá ver quantas Amazônias tem. Tem só uma também. Então, ó, igual, é só buscar o valor. Beleza? Na Arnaldo Eletro tem duas, então como tem mais de uma, pode vir 3, 4, 5, você tem que somar todas que vierem, certo? Então, vou somar as duas aqui, tá? Arnaldo Eletro. Casas Recife, só tem uma também, então eu vou colocar aqui. E lojas inglesas vai ser igual, eu vou colocar aqui, beleza. Matamos janeiro, fevereiro e março, vamos para abril. E aí depois vai faltar só maio e junho. Seleciona abril, né? Tira todo. Cuidado para não selecionar mais de um. Muito cuidado. Eu vou somar isso daqui. Eu tenho 3 Amazônias, 2 Recife inglês. Ó, posso copiar aqui para adiantar a vida, ó, Ctrl C, ou então você escreve manualmente também, não tem problema não. Somente valores. Eu gosto de colar somente valores quando é nome. Clica nessa célula porque tem duas. Exclui. Desloca a célula para cima. Só pôr a bordinha aqui embaixo. Certo? Centraliza elas. Aí você vai somar. A Amazônia tem quantos? Tem 3. Então eu vou fazer o quê? Igual a soma, parêntese, vou somar a Amazônia. Casas Recife, igual a... Vamos ver, tem mais de uma? Tem, né? Será que tem mais de uma? Não sei. Tem mais de uma. Igual a soma, parêntese, Casa Recife. Soma as duas. E aí nas lojas inglesas tem só uma, então é só fazer igual, tá? Se você fizer igual a soma, eu acho que ele soma também, não sei, vamos ver. Ele soma também, porque soma só ele. Pode fazer também, ou puxar só o igual, vai dar no mesmo, tá? Igual às lojas inglesas. Perfeito, tem que ter muita concentração. Vou mesclar o João até aqui, certo? Mesclei, ele tá pegando janeiro, fevereiro, março, abril. Abril tem essas 3 que ele vendeu nesse mês, então eu vou fazer o quê? Vou mesclar e centralizar também, e vou centralizar o texto. Ótimo. Vamos embora. Maio. Estamos acabando. Vamos selecionar maio. Muito cuidado para não somar aqui, senão vocês vão errar. Tem que ser aqui, certo? Depois na comissão você pode somar aqui. Ou eu prefiro fazer
manualmente. Mas vamos ver aqui o que vira. Em maio, ele vendeu para 2 cooperativas apenas. Então, eu vou colocar aqui. Vou centralizar. Vou mesclar o maio aqui, que vai ser 2 meses. Centralizo ele. Vou selecionar o João aqui. Mesclo também, certo? Aí, ele vendeu uma na Amazônia e 2 na Recife. Então, na Amazônia é igual a Amazônia, porque é só um. E na Casa Recife é igual a soma, parêntese, seleciono os 2. Ótimo. O último mês, que é junho. Vamos ver se ele vendeu, porque talvez ele nem vendeu em junho. Junho. Vendeu só na Amazônia, então vai ter só uma, certo? Copio o nome Amazônia. Aqui eu vou colocar, vai ter só mais uma, né? Então eu vou selecionar aqui, vou centralizar aqui, vou centralizar o João aqui, mesclar. E aqui eu vou colocar igual a soma, porque são 2. Nossa, quase que eu sou meio de cá. Qual que é seu nome? Thales, confere pra mim se tá certo. Você tá fazendo igual eu aqui? Tá, só confere comigo se tá certo aqui. Aí, para calcular o valor de vendas, você vai mesclar e centralizar a quantidade de cooperativas que tiver, porque eu vou somar as 2 numa célula só. Então, mescla e centraliza 2 em janeiro, mescla e centraliza 2 em fevereiro, aqui vão ser 4 em maio, certo? Mescla e centraliza, aqui vão ser 3 em abril, mescla e centraliza, aqui vão ser 2, mescla e centraliza, e aqui vai ser só uma. Na hora que você abrir aí, você me fala, tá? O que eu vou fazer? Eu vou somar. Agora, aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa. Então, o que você vai fazer? Ctrl C, Ctrl V, ele já vai puxar a formatação. Ctrl C, Ctrl V. Por quê? Você vai somar o quanto que o João vendeu em janeiro em todas as 2 cooperativas. Certo? Na verdade, vamos fazer diferente. O João em janeiro. E o segundo? Terceiro? 2040, do Arnaldo? Ah, de lojas inglesas. E a outra? Uhum. Pode ir. Amazônia 2.776. Sim. Arnaldo Eletro 33.282. Lojas Inglesas 1.251. Uhum. Casas Recife 4.702. Uhum. Amazônia. E as lojas inglesas em março? Março 1.251. Certo. Em abril? Abril Amazônia 5.247. Ingleses 2.285. Recife 631. Maio. Casa Recife 5.100. Uhum. Amazônia 1.016. Uhum. Junho Amazônia 8.850. Certo. Certinho. Muito obrigado, viu? Nós não vamos unificar agora, nós vamos unificar depois, certo? Depois eu vou até inserir lá no enunciado. Vamos ver aqui no enunciado, ó. Isso aqui some porque o filtro está selecionado. Se eu tiro a seleção do filtro, ela volta ao normal. Calcule o valor de vendas de cada vendedor, de cada mês e de cada cooperativa de forma manual. Deixa eu pensar aqui. E também o valor total de cada vendedor, o valor de vendas de cada vendedor de cada mês. E também, se é de cada mês, é certo.
Cara, mas de cada mês e de cada cooperativa. O valor de vendas de cada vendedor, o valor total de vendas de cada vendedor de cada mês e de cada cooperativa. E também o valor total e também, deixa eu colocar aqui, por mês. Isso. Aí, letra B. O valor de comissão de cada vendedor, de cada mês e de cada cooperativa, saber que é comissão. E também... o valor total de venda de cada vendedor de cada mês. Isso. E também o valor total de vendas de cada vendedor. Trava não. De cada mês. Isso. Aos poucos eu vou dificultar. Não enlouquece, gente. Vai dar certo. Então vamos lá. Ó, a gente já respondeu a primeira parte da letra A, que é o valor total de vendas do João em cada mês, em cada cooperativa, certo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou até inserir uma coluna aqui, ó, e já vou até indicar, inserir uma coluna à direita, Bom, aqui, ó, é a letra A, né? Ó, a letra A, o que a letra A quer? Eu vou até segmentar lá em outra letra depois. Letra A, resposta da letra A. Resposta letra A. Que é, quanto que o João vendeu em janeiro em cada cooperativa? Ponto. Certo? Até vou transformar isso aqui agora em letra B. Na verdade, a letra B, eu vou colocar isso aqui. A letra B, eu vou deixar isso aqui, que vai ser melhor. E aí depois eu vou fazer a letra C aqui. Isso. Vai ficar bem mais separadinho, vocês vão entender melhor. E vou fazer a letra D aqui. A, B, C, D. Isto. Aqui é de comissão, tá? E aqui vai ser a D. E aqui vai ser a E. E aqui vai ser a F. Esse exercício tá grande, hein? Tem que estudar, hein, gente? Estudar muito. Vamos lá, por partes. Então, a resposta da letra A a gente já tem, que é quanto que o vendedor em cada mês, em cada cooperativa, o total de venda, certo? A letra B, ela já pede o valor da comissão, certo? O valor da comissão de cada mês e de cada cooperativa. Então, basta você fazer o seguinte, só aplicar 5% no que você calculou. Então, isso aqui vai ser igual a isso,
vezes 0,05. Então, quanto que o João, em janeiro, na Casas Recife, recebeu de venda? Isso aqui. Quanto que o João, em janeiro, na Casas Recife, recebeu de comissão? Isso daqui. E aí você vai puxar essa linha até embaixo, certo? Perfeito. Centraliza. Centraliza. Eu dei um upgrade daqui para cá. Então, na prova vai cair nesse formato aqui, certo? Aqui. Agora, eu quero o total de vendas por mês. Por mês. Certo? Eu evoluí daqui para cá. Ficou mais... Pedi mais duas coisas. Então, esse aqui é só o da Fernanda, mas se fosse voltar, eu teria que fazer essa coluna aqui para a Fernanda também, tá? E o valor, deixa eu diminuir o zoom aqui, e o valor total de comissão em cada mês. Então, para mim, não importa mais qual cooperativa que é. Eu quero saber quanto que ele vai receber por mês de venda e de comissão, certo? Estou sozinho na sala explicando aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar o total de venda de cada mês. Então, em janeiro, ele vendeu para 2, mas eu vou somar, porque eu quero o total de vendas por mês, certo? Como aqui tem 2, eu vou centralizar aqui. Agora eu vou voltar ao que eu estava fazendo antes. Eu vou centralizar aqui em 2. Como aqui tem 2, eu vou selecionar aqui e centralizar aqui em 2. Como aqui tem 4, eu vou selecionar aqui para somar as 4 numa célula só. Eu vou centralizar aqui em 4. Como tem 3, eu vou selecionar e se mescla em 3. Como tem 2 em maio, eu vou selecionar. Em junho tem uma, deixo uma mesmo. Para facilitar, vamos dar um Ctrl C, porque a comissão vai ser por mês também. Né? Então ele vai somar, ele vai calcular a comissão em cima da... E essa base de dados aqui vai ser o que a gente vai usar para fazer o PROC-V, tá? Pronto. O quanto de cooperativas tiver no mês vai ser o tanto de linha que você vai mesclar e centralizar de cá. Por quê? Eu vou somar agora por mês. Então, em janeiro, eu vendi isso nas duas cooperativas, igual a soma. Igual a soma, essas duas. Eu não sei se eu puxar aqui vai calcular direto. Vamos ver aqui. Eu não sei, vamos ver. Vamos ver se ele calcula certo. Ele desconfigura, tá vendo? Não pode fazer. Tem que fazer uma por uma. Por isso que essa é o jeito manual, demorado. Mas ela é boa para vocês aprenderem diversos recursos dentro do Excel. Então tem que sofrer para aprender mesmo. Só aprendendo que você vai melhorar essa mão de obra e ganhar mais, né, gente? Não tem jeito. E aqui não precisa somar, é só clicar. Então, esse é o valor de comissão. Depois vocês podem conferir se os dados estão certos. De venda. Agora, a comissão é só aplicar o 5%. 5%. Ou 5% vezes o valor da comissão. Agora, como as linhas estão igualmente espaçadas, por que aquela hora não deu? Porque as linhas estão espaçadas de forma diferente entre as duas colunas. Como agora a relação é apenas entre essas duas e as linhas estão espaçadas de forma semelhante, a gente puxa até embaixo. Pronto, vou centralizar. Aqui deu um erro. Não calculou legal, não. E eu tô achando esse valor... Tá, porque eu segmentei por mês, né? Para conferir se está certo, é só passar o cursor aqui. Tá certo. Agora aqui tá errado. É porque, de novo, então eu tenho que aplicar os 5%. Vou fazer um por um. Tá vendo? É igual isso aqui. Aqui vai ficar igual, porque esse espaçamento é igual. Aqui agora, ó, é diferente. Tá vendo que até perdeu a configuração, ó. Tem que ficar igualmente espaçado aqui. Caramba, o que tá acontecendo aqui, gente? Vamos ver. Pronto. Aplica o 5%.
5%. Aqui ele também desconfigurou. Você dá um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui. Ele não foi. É melhor só apertar lá mesmo. Ó. Nossa, desconfigurou foi tudo no arquivo. Okay. Isso, não. Tira. Aí ele volta às linhas normais. Aí você seleciona só 3. Isso. Esse aqui é... Tira. Seleciona só 2. Opa. Isso. Tá vendo? Esse espaçamento aqui tem que estar idêntico aqui. Na prova vai cair igualzinho, gente. Tem que saber fazer, certo? Já tem a fórmula aqui. Ah, aqui tá pegando certo, porque essa célula é igual a essa. É isso mesmo? Ó, tá pegando aqui. E aqui? Ah, aqui pegou aqui. Mas será que... Não, aí tá errado. Pera aí. Vezes qualquer coisa, confere na calculadora pra ver se tá fazendo certo, hein? Eu prefiro fazer 1 a 1. Na prova vai ter menos linhas, vai ficar mais fácil. Certo. Aqui vai ser igual a isso. Vezes 5%. Essa é a resposta. Vamos ler lá? Primeiro ok, segundo ok. E também o valor total de vendas de cada vendedor de cada mês. Então não interessa mais a cooperativa, então tem que somar as cooperativas. E também o valor total de comissão de cada vendedor de cada mês. Ok. Não somamos as cooperativas para dar o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então a gente já respondeu a letra C. Se você quiser colocar na tabela o título, o que está pedindo, né? Para você não se perder. Então é nesse nível que eu quero para os 4 vendedores. Eu não vou fazer por todos, porque senão vai demorar demais esse vídeo, mas vocês vão conseguir entender fazendo só com 2. Tá? Porque aqui, ó, eu não calculei isso daqui. Eu vou calcular para ela também, vamos lá. Inserir uma coluna direita. Volta. Aí na F, inserir uma coluna direita. Inserir uma coluna direita. Certo? Aí aqui, ó, eu quero saber o valor de venda, né? Que seria a letra A, resposta letra A. E aí depois eu tenho que apagar aqui. Não era para inserir coluna, tá, gente? Que aí eu desconfigurei aqui, eu vou voltar, ó. Sempre que você errar, volta aqui. Eu vou inserir só célula. Botão direito, inserir, deslocar células para a direita. Desloquei errado, peraí. Tem que deslocar o título também. Botão direito, inserir, deslocar células para a direita. Isso. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Essa é a resposta da letra A, né? Certo? A resposta da letra B é da comissão, né? E aí fica fácil, que é só aplicar o 5%, certo? Vamos centralizar aqui, para ele perder a configuração. Então aqui é só aplicar o 5%. Na verdade, inserir só um item, certo? Porque aqui a gente respondeu a letra A, aqui a letra B, aqui a letra C e aqui a letra D. Copiar tudo aqui, Ctrl C, Ctrl V, tá? Opa, volta. Colei no lugar errado. Pronto. Aqui é só aplicar o 5%. A mesma coisa que eu fiz aqui. Centralizar isso aqui. Eu fiz aqui em cima. Então, isso aqui vezes 5%, que é o valor de comissão por vendedor, comissão por vendedor, por mês, por cooperativa. Tá aqui. Agora aqui não é mais por cooperativa, é por mês. Por quê? Eu somei esses 3 valores aqui, ó. Como ela, em janeiro ela vendeu só o Arnaldo, eu mantive. Como ela, em fevereiro ela vendeu para 2, eu somei essas 2 para dar esse valor aqui. Mas aqui a gente pode puxar a comissão até embaixo, porque as linhas estão igualmente espaçadas. Se tiver diferente assim, não vai dar certo, tá?
Então, calculei da Fernanda e calculei do João. O que eu vou fazer? O ideal era eu calcular os 4. Mas eu não vou calcular, senão o vídeo não vai dar tempo. Tá? Tô até sem ar já. Tomara que a minha voz esteja saindo na gravação, porque senão eu vou chorar. Nossa Senhora. Vamos lá para a letra D. Letra E. Feita a tabela, cria um PROC-V que, ao se gerar uma lista dos nomes dos vendedores, apareça automaticamente o valor total de venda de todos os meses somados. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou escrever aqui. Deixa eu pensar. Tem que ser o valor total de venda. Então, tem que puxar essas duas colunas. Certo. O que eu vou pegar aqui? Vou pegar os nomes Fernanda e João. Vou fazer outra tabela. Fernanda. Isso agora é a resolução da letra. Aí, inserir. Na prova, eu quero que vocês façam isso, tá? Ó, resolução da letra A, B, C e D. Aí aqui, como é... Você pode colocar aqui, né? Você pode até mesclar aqui, ó, 3 delas, ó, ou colocar uma caixa de texto, tanto faz. Inserir caixa de texto. Na verdade, não, tá bom. Inserir caixa de... não vou inserir, não. Vou só mesclar. Fica melhor. Aqui vai ser letra... Resposta da letra E. PROC-V. Certo? Essa é a tabela manual. Eu podia ter feito dos 4, mas vai demorar muito, eu vou fazer só dos 2. E aqui, PROC-V, que é a procura vertical. Então, a primeira coisa é você fazer uma tabela. Teria que ser dos 4 vendedores, você fazer só de 2. Tá? Você vai criar uma tabela que é o seguinte. Nome do vendedor, pode até copiar aqui, ó. Ctrl+C. Ele puxou a formatação, eu não quero. Por isso que às vezes é bom copiar só valores. Você pode digitar João, né? Vamos digitar aqui Fernanda e João. Na letra E, tem que ficar bastante atenção, que é o seguinte. Vê? Vendedor, valor total de venda em 6 meses. Certo? Valor total de vendas de comissão em 6 meses. O que serve para o que ver? Essa lista tem 4 vendedores apenas, mas você imagina que tivesse 2.000. Isso aqui vai ajudar muito, certo? Qual que é o valor total de venda da Fernanda? É só a gente aplicar uma soma, né? Ó, vamos somar qual foi o valor total de vendas de todas as cooperativas. Se a gente for somar aqui, vai ser por mês, né? Então, a gente pode somar aqui, que vai dar a mesma resposta. Vamos somar aqui. 65.000. E o João? Vamos somar o total de vendas aqui. Cuidado com esses títulos. Se você quiser escrever aqui, ó, total de vendas por mês, total de vendas por mês por cooperativa. Certo? Nossa, o João vendeu pouco, cara. Será que eu peguei isso aqui certo? Pera aí. Tá estranho isso. Será que eu peguei o valor de comissão em vez de valor de venda? Tô com medo. Muito medo. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Letra I. Tá na coluna de venda. Lucas, como é que eu sei que eu peguei a coluna certa? Você vai clicar em cima, ele aparece E49. Você vai clicar aqui, você vai conferindo se tem E. Se tiver E, é que está na coluna E. Se não tiver, aí eu conferi com o Thales também. Aqui, ó. Se aqui tiver G, é que você pegou, você somou comissão. F, na verdade, né? Se tivesse F aqui, ó, quer dizer que você pegou a coluna da comissão, mas como tá E, tá tudo ok. É que ele vendeu pouco mesmo. Muito pouco. Para conferir, você passa o cursor aqui. Tá dando 2.708, que é o mesmo valor da soma. E o valor da comissão é só você somar
a outra coluna. Mesmo ela estando diferente espaçamento, ela vai somar da mesma forma, tá? Aí vou somar o João aqui. Esse é o valor das comissões que eles receberam. Nossa, tá muito pouco essa comissão do João. Tô achando estranho, cara. Vamos conferir aqui na tabela. Para conferir, ó, seleciona João. Não tem nenhum filtro aplicado. Você vem no valor de venda. Tá errado. Tá errado isso aqui. Aí, ó, ele vendeu 54 mil. Eu fiz alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Ai, não. Aqui tá dando certinho. Tá, alguma coisa errada aqui. Ah, aqui eu somei errado. Bosta. Eu somei. Peraí, tá errado. Eu somei a comissão aqui. E é o valor de venda. Presta atenção, hein, gente. Eu somei essa coluna é comissão, não posso usar ela, certo? A comissão eu vou calcular aqui depois. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Aí a comissão vai aumentar também. Então é isso que estava errado. Vocês vão perceber na hora que vocês voltarem, vocês vão perceber que eu somei essa coluna. Essa coluna é venda. Dá para confundir, por isso que eu falei. E essa coluna é comissão. Então, eu tenho que somar a venda. Ó, soma. E você vai ver que vai alterar tudo automaticamente, porque como uma célula depende da outra, que a gente está puxando fórmulas entre células, ele vai somar tudo automaticamente lá embaixo. Soma as duas. Ó, a comissão já aumentou lá. Soma. Ó. Em fevereiro, em janeiro eu tenho duas, em fevereiro eu tenho duas. Aqui eu tenho 4, né? Na coluna de venda, certo? Aqui. Eu vou ter 3. Aqui. Eu vou ter 2. E aqui. Vou ter uma. Então é só, pode fazer o soma, pode fazer esse. Aí vocês podem perceber que aqui ele já vendeu 54 mil, a comissão foi bem maior, certo? Então tá tudo certo. Lucas, eu posso, na hora de somar por mês, né, que é essa letra aqui, ó. A resposta da letra C. Eu posso somar lá na planilha inicial? Pode. Você pode ir lá e selecionar mês a mês e colocar aqui os valores somados. Também dá certo, tá? Mas aí, os meses têm que estar em ordem alfabética. Aí você tem que trocar. Em vez da cooperativa estar em ordem alfabética, tem que estar o mês em ordem alfabética. Agora você está calculando por mês e não por cooperativa. Mas faz do jeito que eu fiz aqui, só corrija esse erro que vai dar certo. Beleza. Temos a nossa tabela. Pincel de formatação para ficar formatadinho. Agora nós vamos aplicar o PROC-V. Certo? O que é o PROC-V? Primeiro eu vou gerar uma lista. Eu tenho que gerar uma lista com cuidado. Quando eu selecionar o nome do vendedor na lista, vou gerar uma nova tabela agora, tá? É muita tabela. Quando eu gerar o PROC-V na lista, é uma tabela de 2 linhas só. Ele vai me dar diretamente pelo nome do vendedor, vai me trazer automaticamente isso daqui. O certo era ter os 4 vendedores, mas estou com pressa, não vou fazer. Demora muito, né? Então, nessa lista, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Ah, tá. Vai selecionar... Não sei se tem que selecionar agora. Selecionar os dados. Ah, não. Você vai selecionar aqui. Vai clicar nessa célula que você vai gerar a lista. Dados. Ferramenta de dados. Validação de dados. Lista. Qual é a origem? Esta célula. Então você vai criar... Ah, não. A origem é esta. Esse é o intervalo de busca que você quer gerar uma lista. Aqui só tem 2 vendedores, eu poderia ter 2.000, certo? Então eu vou voltar aqui para fazer de novo. Ó. Seleciona aqui. Não, desculpa. Clica aqui, que eu vou gerar a lista nessa célula. Dados. Ferramentas de dados. Validação de dados. Lista.
A origem é esse intervalo aqui. Olha que bonitinho. Ele criou uma setinha de programa para mim, né? Que eu posso selecionar a Fernanda ou o João. Agora vamos para o PROC-V. Igual a PROC-V. Parênteses. O que a fórmula me diz? Valor procurado é o nome do vendedor nesta lista. Então vai clicar nessa célula, ponto e vírgula. A matriz tabela é esta matriz aqui. Ok? Ele vai fazer a busca nessa matriz. Então, na hora que eu colocar João, ele vai ter que trazer os valores automáticos. Ponto e vírgula. Número índice da coluna é o valor total de vendas em 6 meses. Aqui tem a coluna, essa tabela tem a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, eu vou colocar, como eu quero estes valores, está na coluna 2. E aqui você vai colocar 0, que é o verdadeiro. Clica no verdadeiro, dá um Enter. Não tem nada, porque eu não selecionei nada. Vou colocar o João. O João vendeu isso, vamos formatar no formato moeda. Ó, centraliza os dois, formato moeda. Reais Brasil. Certo? Bom, o João vendeu isso, mas agora tem que fazer um PROC-V para cá. Aqui é a coluna 1 dessa tabela. A coluna 2. Você pode até colocar aqui, ó. 1, 2 e 3. Mas depois apaga, senão fica muito feio, né? Então, aqui vai ficar igual, PROC-V, parênteses. Valor procurado é o nome do João, desta lista, ponto e vírgula. Matriz tabela, esta matriz, ponto e vírgula. Número índice da coluna é o 3, ponto e vírgula, verdadeiro. Se fosse no Excel normal, era 0, tá? Olha só, então, quando eu coloco o João na lista, ele já traz o valor total de... Pensa numa lista de 500 vendedores. Isso aqui vai facilitar demais a sua vida. Se o nome dele estiver completo aqui, né? Vamos selecionar a Fernanda. Quando eu selecionar a Fernanda, já me dá automaticamente o valor de vendas e o valor de comissão. Isso é o PROC-V. E para finalizar, a tabela dinâmica. Então aqui, ó, resolução, letra E. Deixa eu conferir se é a letra E. Vamos tirar o filtro aqui. Agora nós vamos remover os filtros para fazer a tabela dinâmica. Ela não funciona muito bem com filtro, eu acho. A tabela está inteira, isso é importantíssimo, certo? Cadê o enunciado? Então, aqui, ó, resolvemos a letra A, B, C de cada vendedor, certo? Tinha que ter feito mais dos dois, que faltava lá. Fizemos o PROC-V, tinha que ter mais os dois nessa lista, né? Tem que fazer com todos os vendedores. E agora falta a letra E. Ah, não, essa é a letra E. Calma, essa é a letra E, né? Agora é a letra F, que é a tabela dinâmica, certo? Vamos lá. Vamos selecionar toda a tabela com o índice dela. Repare que a tabela tem que estar inteira, gente. Na hora da prova, conta quantas linhas tinha a tabela inicial para você não correr o risco de errar. Tá? Seleciona a tabela inteira. Eu vou lá. Inserir. Opa, não selecionar. Tá aqui. Inserir tabela dinâmica. Aí você vai fazer o seguinte: planilha existente. O local da planilha. Você vem aqui na tabela dinâmica, o local da planilha vai ser essa célula aqui. Ó. Então, ele vai criar essa tabela dinâmica a partir dessa célula. Tá? Vou dar um OK. Ele vai criar uma caixinha estranha que é a tabela dinâmica. Então, para você fazer, olha só, o tanto que demorou para a gente fazer. A gente faz isso aqui em 2 segundos com a tabela dinâmica. Certo? Como que nós vamos fazer? Clica aqui nessa área aqui, certo? Aí vai aparecer isso. Então, o que nós vamos colocar nas linhas? Vamos colocar vendedor, certo? Por mês de venda. Ó, vendedor, aí traz cada mês que cada vendedor vendeu. Eu já tô achando estranho isso aqui. Ah, porque todos venderam em todos os meses. Esse aqui, todos venderam. Esse aqui não vendeu o Pedro não vendeu em abril. Uai.
Ele não vendeu em maio. Ah, eu não fiz do Pedro, né? Tinha que ter feito do Pedro e da Luísa também lá, eu não fiz. Enfim, ele não deve ter vendido em abril. Isso aqui é bom para vocês conferirem. Os outros venderam 6 meses correto. Cooperativa. Ó, então ele já vai segmentando. Ó. A Fernanda em janeiro vendeu só na Arnaldo Eletro. Vamos ver lá? A Fernanda em janeiro vendeu só na Arnaldo Eletro. A Fernanda em fevereiro vendeu na Amazon e lojas inglesas. A Fernanda em fevereiro, lojas. Então ele já fez tudo para todos os vendedores em 2 minutos. Essa é a mágica da planilha dinâmica, tá? Cooperativa, aí o valor de venda você vai colocar na coluna e o total de comissão também na coluna. Opa, desculpa, peraí. Desculpa, vai colocar em valores. Vendas e total de comissão. Então, olha só, ele já vai trazer tudo para mim. Olha só, a Fernanda, em janeiro, na Arnaldo Eletro, vendeu 13.653 de comissão. Janeiro, a Arnaldo Eletro vendeu 13 mil e ele já calcula tudo. Ele calculou tudo que a gente precisa. Calculou os totais de venda. Aqui, ó, total de venda da Fernanda. 65 e 3.280. 65, 3.280. Vamos ver se a gente acertou o do João. 54, 2.708. 54, 2.708. Então, ele calculou tudo que a gente fez aqui para 2, gastando 2 horas em 2 minutos. Essa é a mágica da planilha dinâmica. Tá com dúvida? Volta e tira a dúvida comigo que vai cair desse jeito na prova, tá bom? E aí, espero que vocês tenham aprendido. Total de vendas, ele somou a venda dos 4 nesses meses, né? E aí selecionou aqui o total de comissão pago para os 4 vendedores nesses 6 meses. Tabela maravilhosa, né? Essa é a resposta da letra F. Por isso que eu falo para vocês fazerem a letra F primeiro, porque ela é o gabarito mais correto para conferir se os valores de vocês lá estão certos. Mas aqui tem que ter os valores manuais, as somas. Eu vou olhar se tem essas formas. Não adianta vir cá e copiar e colocar lá não, que eu não vou aceitar. É para fazer a mão aqui, tá bom? Espero que tenha dado certo o vídeo e até mais.